Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Vamos para mais uma correção da nossa aula de matemática. Aqui, novamente, é um assunto envolvendo álgebra, as expressões algébricas e seu valor numérico. Espero que todos tenham feito a atividade proposta, mas ainda falta receber de alguns alunos, tá bom? Estou feliz, a maioria está assistindo os vídeos, mas assim, tem que assistir, pessoal, para tirar as dúvidas, pesquisar em livros e na internet, enfim. Vocês têm que usar os meios necessários para poder ajudá-los na resolução das atividades. Lógico, qualquer dúvida é só me procurar. Então vou corrigir aqui para ver se você realmente fez tudo direitinho. Vamos lá. A primeira questão, pessoal, é fazer uma representação simbólica das expressões algébricas. Professor, mas relembra para a gente o que é isso? São expressões que envolvem letras e números. Pessoal, isso aí está dentro da álgebra. A álgebra ela tem essa característica peculiar. Trabalhar com letras, com variáveis, com valor desconhecido, representadas por letras. E eu sei que muita gente tem dúvida nisso. Quando fala em equações, quando fala em valor desconhecido, principalmente com situações problemas. Mas isso é prática, é estudo, tá certo, gente? É gastando lápis, borracha e papel. Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: represente simbolicamente conforme o exemplo que tem aí na atividade de vocês. Bem, eu coloquei aqui só os itens, gente, A, B, C até o E, F, e vou colocar só a resposta. Eu vou fazer aqui a leitura e vou fazer a representação simbólica, tá certo? Matemática da questão, de cada item. A soma do triplo do número y com 15. Então, a soma do triplo do número y com 15. Aí é o item A. Ah, professor, a linha deu desse jeito. Vamos lá. B. Não repare os latidos, a zoada, o barulho externo, tá, gente? Faz parte. Está em casa, infelizmente, acontece. B. O quociente do número B pelo número Y, com B diferente de zero. Aqui, esse item aqui, teve uma aluna que teve uma dúvida sobre esse assunto. Alguns alunos me procuraram pedindo explicação sobre isso. Quociente, todo mundo sabe que é uma divisão. Ok, professor, eu sei. Do número B pelo número Y. Como ele está dizendo que B é diferente de zero, significa dizer que esse B é o denominador. E está dizendo o seguinte, que o B não pode ser zero. Tem que ser diferente de zero. Pode ser qualquer outro valor numérico, menos o zero. E por quê, professor? Porque não vamos ter uma divisão dividindo por nada, gente. Não existe. Ah, professor, como é que você vai dividir algo para nada? Não tem como, né? Então, por isso que ele está dizendo que esse B é diferente de zero. É só uma lei de formação para você entender. Ok, professor. Item C. A diferença entre o quadrado e o quádruplo do número K. A diferença entre o quadrado e o quádruplo, 4 vezes, o número K. Ah, professor, é só isso? É só isso. D. A raiz quadrada. Aqui é a raiz quadrada, ó. Aqui é 2, né, gente? Não precisa colocar, mas eu vou colocar para você entender. Que aí é um 2. Raiz quadrada da soma do número J com X. Da soma do J com X. Só isso, professor? Só. Pronto, isso aqui são expressões algébricas, tá, gente? O cubo do número Z. O cubo, o que é isso, professor? É um termo, um valor elevado a 3, perdão, que é o quadrado, hein, gente? Z é o cubo. Aí na sua folha está maiúsculo, mas pode colocar minúsculo, não tem problema nenhum. Menos o quíntuplo do número K. Quíntuplo do número K, 5 vezes K. Ah, professor, tranquilo. Até aí tudo bem? Ok, professor. F. O produto. O que é produto? É multiplicação. O produto entre o quadrado do número Y, sim, e a metade do número W. O W, vou colocar aqui embaixo, tá, gente? Metade, 1 sobre W. Deixa eu botar aqui em cima da linha para ficar mais bonitinho, tá, gente? Assim fica feio, hein? Ok, professor? 1 dividido por W. Melhorou. Isso aqui, pessoal, é a representação simbólica, matemática das expressões algébricas. Lá na questão a gente tem a leitura, aqui na questão, e ele quer a parte matemática, simbólica. Ok, professor, vamos para 2.
Agora 2, nós vamos trabalhar com cálculo. Simples, mas alguns cuidados com a regra dos sinais. Ok. Na questão 2 ele diz o seguinte: sendo A igual a 4 e B igual a menos 6, encontre o valor numérico das seguintes expressões algébricas. Obviamente eu coloquei só os itens por questão de espaço, tá? O que é que você vai fazer? Você vai pegar essas 3 expressões algébricas e substituir o valor da letra, da variável, da letra aqui no caso, variável não, da letra, pelo seu respectivo valor. O A vale 4 e o B vale menos 6. Então nós vamos ter 3 que multiplica, que está multiplicando, tá, gente? Quando o número está perto da letra, está multiplicando a letra. Não precisa desse ponto, mas para você entender, eu vou colocar 3 vezes o A, que é 4, mais 5 vezes o B, que é menos 6. Gente, detalhe, o menos 6 você tem que colocar entre parênteses. Por quê, professor? Porque está negativo e a gente não pode deixar sem um parênteses, porque vai ficar 2 sinais juntos. Ok, 3 vezes 4, 12, né, professor? Mais vezes menos, aí a gente vai tirar esse mais. Mais vezes menos, aqui multiplica, ó. Dá menos, professor. E 5 vezes 6 é 30. 12 menos 30, cuidado, menos 28. Se você não colocar, perdão, menos 18. Se você não colocar o sinal de menos, vai ficar errado. Aqui é 12 positivo, menos 30. Sinais diferentes, lembra em números inteiros? Subtrai esses números e prevalece o sinal do módulo maior, ou seja, do 30. Não é do menos 30, é só do 30. Então, como o 30 é maior, fica menos. Por que é 18? Porque 30 menos 12, 18. Ok, professor. Ok. Vamos lá para o item B. O item B, nós temos uma potência, A ao quadrado menos B. Ou seja, vai ficar 4 ao quadrado menos, cuidado, o menos 6. Ah, professor, o menos repete da operação e o menos 6 entre parênteses. 4 ao quadrado. Aqui merece uma atenção, é potência, mas vocês já viram isso. 4 ao quadrado é o 4 duas vezes. 4 vezes 4. Tá certo? Não é 4 mais 4, é 4 vezes 4. E nem é 4 vezes 2. É 4 vezes 4. Ah, professor, 4 vezes 4, vou até colocar. Menos vezes menos dá mais. Ok, professor? Aí 4 vezes 4, já escutei aí de vocês, hein? É 16. Mais o 6. Ah, professor, agora 16 mais 6. Ok, 22. Gente, detalhe, mais do que calcular, multiplicar ou dividir, tem que compreender as regras, os processos, as técnicas. Por exemplo, resolve as potências, depois multiplica os sinais. Tem que seguir uma sequência lógica dentro das operações da matemática. Ok, professor. Então, 22. Agora aqui, 10 que multiplica o A, que é 4, e o B, que é menos 6. Mas cuidado. Algumas questões, gente, assim, eu peço que vocês, quando enviarem as questões para mim, tenham cuidado, pessoal, de fazer os cálculos. Ah, professor, eu quero fazer a lápis. Tudo bem, mas quando você fizer a resposta final, você circula de caneta, ou responde, faz o cálculozinho de caneta, para eu poder ver. O lápis, na imagem da foto, ela atrapalha muito. Se possível, de caneta, mas não tem problema se fizer a lápis. Agora, faça bem organizado para eu entender, tá bom? A maioria está tranquilo, está dando para entender tranquilo. Só que tem alguns alunos que estão enviando, está ficando um pouco embaçado. Tenham cuidado na hora de tirar a foto, tá bom? Vem. Aqui vamos lá. 5 que multiplica o 4, né, que é o A ao quadrado, menos o 3 que multiplica o B, que é menos 6. Ok, professor. Aqui, ó, presta atenção. Nós podemos fazer essas 3 multiplicações aqui, esses 3 produtos. 10 vezes 4 é 40 e 40 vezes menos 6, menos 240. Ok, professor? Mas cuidado. 5 vezes resolve primeiro a potência. Cuidado. 4 ao quadrado é 16. Aqui pode. Menos vezes menos, mais. 3 vezes 6. Eu escutei. 18, professor. Perfeito. Professor, dá uma explicadinha de novo. 10 vezes 4, 40. Vezes menos 6. 40 vezes menos 6. 240 negativo. Mais 5 vezes
4 ao quadrado, resolve a potência primeiro, 16. Menos vezes menos, faz o jogo dos sinais, a multiplicação, dá mais. 3 vezes 6, 18. Menos 240. Não vá somar com 5 não, pelo amor de Deus. Ou nem subtrair, porque você primeiro tem que fazer a multiplicação. 5 vezes 16, eu escutei aí, hein? 80 positivo. Mais 18. Bom, professor, preste bem atenção. Seguindo o que está aí, pessoal, eu quero que esteja tudo acompanhando, a questão para estar tudo direitinho. Aqui, pessoal, se tiver alguma coisa diferente da folha, depois a gente conversa, mas acredito que está tudo direitinho os itens, tá bom? Para as respostas não ficarem diferentes do que você fez. Tudo aqui, pessoal, foi tirado da sua atividade. Então, observe a sequência dos cálculos para não ter nenhum problema. Então, vamos lá. Esse cara aqui, ó, se você fizer menos 240 com mais 80, você vai obter, eu acredito que dê aqui, menos 240 tirando 80, pessoal, vai ficar 160. Mais quanto? Mais 18. De novo, professor. Eu tenho 240, eu vou tirar 80, porque os sinais não são contrários. Subtrai e prevalece o sinal do maior. Então, vai ficar 160, professor, negativo. Mais 18, subtrai novamente, vai ficar o quê, pessoal? Menos, já sei que é menos que 160 é maior. 18 tirando 160 vai ficar o quê? 142. Porque 142 com 18 vai dar 160. Ok? Ok. Vamos para a questão 3 e última. Muito parecida, cópia da D, o que muda é só a expressão algébrica. Vamos substituir 4 vezes o A, que vale 5, o 7 vezes o B, que vale menos 3. 4 vezes 5, eu escutei aí, hein? É 20. Mais vezes menos, é menos, professor? 7 vezes 3, 21. 20 menos 21, subtrai, que aqui é positivo, vai dar 1 negativo. Gente, outra coisa, não quero que vocês coloquem para mim, enviem para mim só as respostas finais, tá? Eu quero o procedimento, os cálculos todos bem organizados, do jeito que eu estou fazendo aqui, ok? Mas vocês estão fazendo. Eu estou falando daqueles que ainda não entregaram, tá bom? E A ao quadrado, você vai substituir o A pelo 5 ao quadrado, e 3 vezes o B, que vai ser o menos 3, novamente. Professor, toda vez tem que colocar o parênteses, se tiver negativo, coloque, porque senão você vai errar. E por que, professor? Porque você vai fazer o jogo de sinais. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25, menos vezes menos, mais. 3 vezes 3, 9. 25 mais 9, eu já escutei aí, hein? Professor, 34. Bom, gente, a gente encerra aqui nossa atividade. Tem um item em cima, mas eu vou deixar para vocês quebrar a cabeça. Tá bom? Espero que tenham compreendido esse assunto. Próxima aula, outro assunto diferente para a gente dar continuidade às nossas aulas. Um abraço e até o nosso próximo encontro.